IDPJ não é licença para saquear sócio de uma pessoa jurídica executada. Quer uma verdade que dói? Execução não começa no patrimônio do sócio. Isso é exceção, e exceção exige prova pesada, não achismo. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica não é um atalho, é uma medida excepcional, com rito próprio e defesa ampla. E nesse vídeo eu vou te explicar tudo sobre isso. Meu nome é Alessandro Melizo e eu atuo há anos em defesa do executado. E esse é o Cavalo de Troia, o meu quadro aqui no YouTube, em que toda semana eu venho te entregar uma lição prática de execução, para você saber exatamente o que fazer em cada fase, em cada problema, em cada bloqueio, penhora ou abuso cometido pelo credor. Não é teoria, não é aula genérica, é prática aplicada para dar resultado na sua advocacia. Hoje, na segunda lição, eu vou explicar tudo sobre o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Vamos lá então, o primeiro ponto que eu queria tratar aqui, quando o assunto é IDPJ. Eu quero começar do básico, e o básico envolve um princípio no processo de execução, o princípio da patrimonialidade. O que significa o princípio da patrimonialidade? Esse princípio está previsto no artigo 789 do CPC. Esse princípio diz que são os bens do devedor que respondem pela dívida, os bens presentes e os futuros. Isso quer dizer que se eu tenho uma pessoa jurídica executada como devedora, é o patrimônio da pessoa jurídica que responde pela dívida. O patrimônio que pode ser aí um bem móvel, imóvel, um bem material, imaterial, aquilo que tem conteúdo econômico. É o bem do próprio devedor que responde pela sua dívida. Isso também está reforçado no artigo 49A do Código Civil. Esse artigo diz que o patrimônio da pessoa jurídica não se confunde com o patrimônio dos sócios da pessoa jurídica devedora. Isso significa, portanto, que existe uma autonomia patrimonial. Os bens particulares do sócio, em regra, não respondem pela dívida da sociedade e vice-versa. Muito bem, a partir disso, nós temos uma primeira observação muito importante. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica é sempre uma medida excepcional. Isso significa que só é possível se cogitar de estender a responsabilidade patrimonial para uma terceira pessoa se o próprio devedor executado não dispõe de patrimônio para responder pela dívida. Porque veja, se a própria pessoa jurídica devedora tem patrimônio suficiente para responder por essa dívida, se essa dívida está garantida no caso concreto, como o IDPJ é uma medida excepcional, eu não posso buscar a extensão da responsabilidade patrimonial para um terceiro, que obviamente não é devedor originário desse título executivo. Então, primeiro ponto a se observar no caso concreto é esse. Se a execução tem garantia, se a devedora principal tem bens, não se fala em IDPJ, não se fala em extensão da responsabilidade patrimonial para um terceiro. Esse também é um aspecto importante. Se eu tenho uma ação de execução entre o credor A e o devedor B, vamos imaginar que esse devedor B seja uma pessoa jurídica, eu só posso cogitar de buscar o patrimônio do sócio C, que não está na relação jurídica fundamentada no título que dá ensejo a essa execução, se houver falta de bens aqui para responder pela dívida da própria pessoa jurídica executada. Segundo ponto importante, por ser uma medida excepcional, o IDPJ precisa ter os requisitos previstos na lei para que ele aconteça no caso concreto. E aí nós temos duas teorias que tratam disso. Se essa relação jurídica entre exequente e executado, se essa relação jurídica é regida pelo CDC,
eu vou aplicar a teoria menor, prevista lá no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, e o incidente de desconsideração da personalidade jurídica se justifica com o mero inadimplemento do devedor, da pessoa jurídica executada. Agora, se nós estamos numa relação jurídica entre credor e devedor, regida pelo Código Civil, se estamos numa relação jurídica paritária, aí eu vou aplicar a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica. E essa teoria maior tem previsão no artigo 50 do Código Civil, e é sobre ela que eu quero falar um pouquinho com você agora. A teoria maior do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que é regida nas relações do Código Civil, ela prevê que para caracterizar o IDPJ é necessário o abuso do direito da personalidade. E esse abuso do direito da personalidade, ele é justificado ou por uma confusão patrimonial ou por um desvio de finalidade. Confusão patrimonial é quando está evidenciado, comprovado no caso concreto, que não existe separação entre o patrimônio da pessoa jurídica com o patrimônio dos sócios. Há um cruzamento aqui de patrimônios em que a pessoa jurídica paga dívidas do sócio, o sócio paga dívidas da pessoa jurídica, é tudo junto e misturado. Essa confusão patrimonial, se estiver caracterizada no caso concreto, pode ensejar a responsabilidade extensiva para o sócio responder pela dívida da pessoa jurídica. Agora veja, o Código Civil diz que essa confusão patrimonial ela tem que ser reiterada. Não pode ser um simples ato ocasional ou esporádico. Tem que ter uma reiteração de condutas que configuram a confusão patrimonial. Ou o Código diz que se houver desvio de finalidade, isso também pode caracterizar a desconsideração da personalidade jurídica. Desvio de finalidade é quando a pessoa jurídica ela atua além daquilo que é como objeto social dela, aquilo que é a finalidade dessa empresa. Se o objeto social dela é extrapolado, se ela pratica atos, que não estão previstos no seu contrato social, e esses atos gerem dívidas, gerem obrigações, isso pode caracterizar desvio de finalidade, pode caracterizar abuso do direito de personalidade e, portanto, fundamentar um IDPJ. Também caracteriza o abuso do direito da personalidade quando estamos diante de um grupo econômico. Mas entre as empresas que compõem esse grupo econômico deve haver também confusão patrimonial e desvio de finalidade. E olha só, o IDPJ é um incidente que será autuado em apartado aos autos da ação de execução. E esse incidente vai demandar uma citação dos terceiros, aqueles que agora podem responder se o incidente for acolhido pela dívida do devedor principal. Então vamos falar agora um pouquinho sobre isso, sobre o procedimento do IDPJ. O procedimento está previsto nos artigos 133 a 137 do CPC, e ele é um incidente que se inaugura por uma petição formulada pelo exequente. Essa petição é recebida pelo juiz com os requisitos que autorizam o IDPJ e o juiz determina a citação dos terceiros, os sócios, quando o IDPJ for tradicional. Os sócios citados terão um prazo de 15 dias para oferecer uma defesa. É possível ainda instrução probatória no incidente de desconsideração da personalidade jurídica e, ao final, o juiz decide se acolhe ou não o pedido formulado pelo exequente. Se o IDPJ é acolhido e transitado em julgado essa decisão, então os terceiros sócios ingressam na ação de execução como litisconsortes do devedor principal, e agora o patrimônio deles responde pela dívida. Caso contrário, caso o IDPJ não seja acolhido, os terceiros não ingressam na ação de execução, é uma modalidade, portanto, de intervenção de terceiro, não ingressam na ação de execução e não haverá extensão da responsabilidade patrimonial, portanto, o incidente foi julgado improcedente. É isso aí, então, eu falei um pouquinho aqui para você sobre o básico do IDPJ. É claro que tem muito mais assuntos para aprofundar esse tema, mas isso nós faremos numa outra oportunidade. E esse foi o cavalo de Troia de hoje. E, meu amigo, se você aplicar o que eu estou te ensinando aqui, isso vai mudar completamente o jogo.
a sua forma de atuar no processo de execução. Se você é advogado, advogada, e quer atuar com estratégia, segurança e resultado, se inscreve aí no meu canal e ative as notificações. Aqui a gente não improvisa, aqui a gente entra na execução sempre para vencer.